Qual a explicação para o fato de o Cruzeiro, dono da terceira maior folha salarial do país, ser lanterna do Campeonato Brasileiro? A pior vem agora. Você sabia que o Cruzeiro aumentou em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial na comparação com o ano passado? Raposa de 2025, que fez ótimo Campeonato Brasileiro e foi terceira colocada sob o comando de Leonardo Jardim, gastava 22 milhões de reais por mês. Agora, com a chegada de Gerson em renovações importantes, folha salarial da Raposa subiu para 25 milhões de reais mensais. E olha que nessa conta nem estou incluindo o Arthur Jorge, técnico mais caro da história do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar pagar 15 milhões de reais ao Al Rayyan pela quebra do contrato e mais 2 milhões e meio de reais por mês para o treinador e para membros da sua comissão técnica. Bora explicar por que o Cruzeiro alcançou 25 milhões de reais por mês de folha, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. Importante registrar que as renovações de contrato de Caio Jorge e Matheus Pereira fizeram com que os seus salários crescessem bastante. Mesmo com as saídas do Bolassi, do Eduardo e do Gabigol emprestado para o Santos, o Cruzeiro aumentou sua folha também porque contratou Matheus Cunha, Chico da Costa, Neisser Villarreal, Bruno Rodrigues e Fagner, que estava emprestado e acabou ficando em definitivo. Só para completar uma curiosidade sobre o Gabigol, que ganha 3 milhões 450 mil reais por mês. O Santos arca com apenas 1 milhão 250 mil. Isso significa que o Cruzeiro banca para o Gabigol jogar no Santos 2 milhões e 200 mil reais mensais. Ô Caramujo, uma informação importante aí, vocês estavam falando sobre o Kaique, né? Logo depois que não teve a ida para o Como lá da Itália, teve uma conversa com o Pedro Lourenço, do entorno do Kaique aí, falando sobre a renovação, mas aí parou nesse sentido. Eu conversei com uma pessoa agora e ela me disse que acha que não vai ter nenhuma dificuldade. O Kaique gosta muito aqui do Cruzeiro, né? O pai está sempre no Mineirão, o Fernando. Aliás, o Fernando está sempre assistindo. O problema é que os carros saem aqui, o vidro é muito escuro, né? Que isso. Esse povo aí tá andando fora daquele limite aí do Samuca, filme. Esse óculos seu aí, cara, ele é escuro só pra gente ou ele fica escuro pra você também que tá vendo por ele? Uma dúvida sincera. Não, fica também. Um pouco. Então ainda tem será isso. Que é isso? Ainda tem isso também, né? É verdade. Mas sem óculos você vai conseguir enxergar quem tá Bom! no carro? É mesmo, eu esqueci dessa aí, caramba. Eu vou ter que... essa aí foi boa. É verdade, ele escurece também, né? Mas aí, o que eu tava falando? Mesmo do Kaique. E aí o pai, o seu Fernando, inclusive, tá sempre acompanhando aí a Samuca TV. O Kaique acho que não terá nenhum problema para renovar o contrato, mesmo indo para a seleção, se valorizando ainda mais. Mas é um jogador que está aí no Cruzeiro há muito tempo, né? Cruzeirense mesmo. E não é qualquer coisinha aí que vai tirá-lo aqui da Toca da Raposa 2, Caramujo. Que bom, viu? Assim, eu só vou ficar tranquilo no dia que sair aquele anúncio, assim, né? Kaique, renova o contrato. Concordo. Até 2043 e tudo mais. Mas, enfim. Com peças, assim, publicitárias bem feitas, Sim, né? Do Bigodinho, que a exatamente. turma da comunicação do Cruzeiro é espetacular para fazer isso aí. É isso que eu vou ficar tranquilo, mas tomara que aquela situação que o Cruzeiro aceitou a proposta do Como, depois voltou atrás, não é bem assim, tomara que isso não tenha desgastado a relação, né? E que o jogador queira permanecer aqui no Cruzeiro. Não parece ter desgastado, né, Caramujo? Até porque o que a gente assiste é talvez o principal destaque desse momento caótico do Cruzeiro em campo é o Kaique, e ainda aparecendo para dar entrevista, para falar em momentos difíceis, foi o nosso craque Bulb Energia aqui de domingo, porque se tem algo de bom nesse time, normalmente passa pelos pés do Kaique. Não acredito que a relação tenha se desgastado, mas assim, é futebol, gente, é a profissão das pessoas. Então, renovação de contrato, um clube forte, ele precisa tratar disso com antecedência. Certos jogadores você não deixa chegar no último ano de contrato. Ou você renova ou você vende. É por aí. Então, eu entendo que existem os sentimentos, existe a gratidão, existe o profissionalismo, mas no momento de sentar à mesa e negociar, essas coisas ficam aí, tirando o profissionalismo, né? Isso tem que ter, mas o sentimento e tudo fica de lado, fica do lado de fora da porta, e aí o Cruzeiro vai precisar ser competente.
do lado das pessoas que negociam pelo Cruzeiro para conseguir chegar em um acordo e, obviamente, que o Kaique e o seu staff também estejam dentro de uma coerência, né, nos seus pedidos, e as coisas no futebol elas vão se revelando, né, é maravilhoso, assim, as verdades sempre vão aparecendo, mas eu tenho otimismo que se o Cruzeiro trabalhar direitinho, procurar aí o staff no momento correto, isso vai acontecer, mas me preocupa, eu te confesso que eu só vou ficar realmente tranquila no momento em que esse contrato for renovado e anunciado, e assim, se ele jogar, né, esses amistosos, a chance dele ter um bom desempenho, todo mundo estuda todo mundo, né, Caio Fábio, mas assim, é que você vê com a camisa da seleção brasileira, a seleção principal fazendo um grande jogo, querendo ou não, as atenções se voltam mais. Pois é, e o Kaique já deve jogar contra a França, né? Porque o Douglas Santos, que é outra opção para lateral esquerda, vai ter um dia a menos de treino. Ele ainda não chegou. Só isso? Só vai ter o Olise pela frente, né? Que loucura. E aí é um ponto muito importante, porque se o Kaique... Bagre. Se o Kaique for bem contra a França, contra o Olise, que é um dos principais pontas do todo. futebol mundial... Exato. É um cara que eu não tenho a menor dúvida de que vai dar um passo importante já para disputar a própria Copa do Mundo de 2026 e vai se valorizar mais, por óbvio, atraindo o interesse de mais clubes. Então é um outro ponto de atenção que o Cruzeiro tem que ter. É muito legal ver o Kaique dentro desse ciclo de Copa, por mais que uma reta final, e por mais também que por conta da lesão do Alexandre, mas tá aí, deve ter minutos, e pode até jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Cruzeiro, que seria muito legal, mas melhor do que isso é o Kaique permanecer por mais tempo. A gente sabe que dificilmente, pela qualidade dele, ele vai permanecer por muito tempo por aqui, mas o mínimo que tem que acontecer é esse cara sair muito bem valorizado, de acordo com o tamanho dele, como foi, por exemplo, o Wesley, né? O Wesley sai do Flamengo muito bem valorizado quando foi para Roma. Eu acho que o Kaique tem até potencial para mais, desde que o departamento de futebol do Cruzeiro venha a tratar ele da maneira devida. Já é o melhor lateral esquerdo do país e, gente, dependendo do que acontecer nesse amistoso contra a França, eu acho que o Kaique tem tudo aí para entrar na mira de grandes clubes do futebol mundial. Cruzeiro pega o Goiás e sob nova direção, hein, Pansieri? Um abraço, o homem tá na área, o Mister está aí na Toca da Raposa. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde pra você, Tiagão. Um abraço pra quem nos acompanha. Todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes, confirmando 12h35. Tá na área sim, Thiago. O Arthur Jorge já aqui na Toca da Raposa, já fazendo todo o planejamento dos trabalhos com os atletas. Esse trabalho que tá previsto para amanhã, né, vai ser o primeiro contato dele com os jogadores de fato, né, fazendo ali aquele treino em campo, treinando o grupo para esse duelo contra o Vitória da Bahia, dia 1º de abril, às 8 horas da noite, jogo no Mineirão. E o Cruzeiro, Thiago, internamente o Cruzeiro tem a ideia aqui na Toca da Raposa que o Arthur Jorge vai ter um tempo bom, né, para conhecer esse time, ver potencialidades, ver as dificuldades. E também foi identificado, Thiago, isso aí é algo que a gente já vem trazendo, né, Nath, Alê, os nossos comentaristas, você também, sempre nos jogos ali, no pós-jogo, às vezes ancorando também na zona mista, a parte mental, muito além da parte tática, muito além de um jogo mais rápido, né, que o jogo do Cruzeiro tá um pouco devagar, a parte física também não tá lá essas coisas, mas cuidar do mental, utilizar essa forma de trabalho do Arthur Jorge, que também tem essa característica, como trunfo, né, para que o Cruzeiro volte a vencer, para que o Cruzeiro tenha um caminho pavimentado de resultados positivos, e isso já foi identificado, o Arthur Jorge já está sabendo e vai atacar nesse assunto também. Vamos colocar assim, voltar com a moral, né? Voltar com essa confiança dos atletas já foi algo mapeado aqui na Toca da Raposa, Thiagão. O Ale Oliveira passa nesse momento muito mais por um trabalho psicológico, mental, como explicou o Pansieri, ou já é hora também de colocar a mão na massa, fazer alguns ajustes táticos e técnicos no Cruzeiro? Aliás, eu acho que ofensivamente passa muito pelo Caio Jorge. Ô Pansieri, aproveita, você tá na Toca, daqui a pouco você me conta, porque o Cajota disse que não era lesão, que não tinha nada, lá vai o quê? Uns 15 dias já, 20 que ele tá sumido, cadê o Cajota? Mas Ale, primeiro, sobre essa chegada do Arthur Jorge, é mais no psicológico ou o lanterna do campeonato demanda muito trabalho em campo também, Ale? Eu acho que é um conjunto, né? O psicológico, claro, que tem influência, isso que o
Pansy falou com relação à confiança, que não existe, não tem como também, com essa campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, né? Mas também tem muito da parte física, porque a gente já falou muito a respeito da importância que foi dada para o Campeonato Mineiro, e não é uma crítica, é uma constatação. Acho realmente que era relevante para o Cruzeiro essa conquista, né? Então isso cobrou um preço muito alto dos jogadores. Tem a parte técnica, né? Porque a gente já falou também algumas vezes que poucos jogadores repetem o nível de desempenho, de atuações de 2025, tem os encaixes também que precisam ser feitos, testados, né? Porque tem jogador que funciona melhor em determinada posição, em determinado companheiro, né? Então, acho que são vários aspectos que devem ser considerados. Acho que uma cobrança mais forte. A gente já falou também sobre isso. Acho que às vezes os jogadores ficam muito à vontade. Isso desde a época do Tite, mas passando por quem manda no clube também, muita mamata, muita moleza. Os 2 dias de folga também, eu acho que não tinha necessidade. O time é o último colocado, pior defesa, não ganhou de ninguém. Tá numa desgraça danada, 2 dias de folga. Ah, mas já comprou passagem. O problema é seu, meu amigo. Aí o problema é seu. Eu acho que 2 dias de folga pra uma campanha dessa é muita coisa. Um time que tá mal, física, técnica e tudo que você tiver de mente aí. Então, eu acho que um pulso mais firme, não só da nova comissão técnica, mas também da diretoria, pegar mais pesado com os caras, porque tá muita moleza, esses meninos da América do Sul aí, que estão na nhaca desgraçada, precisam ser cobrados dentro e fora do campo para ter um comportamento profissional. Muita gente não entendeu essa folga, né? Não é de casa e lanterna do campeonato. Normalmente essa folga é combinada bem antes, né? E eu acho que deve ter sido esse argumento de defesa do jogador. Não, porque faz sentido, né? Teve algum sentido se eles corresponderem dentro de campo. Não tá jogando, não tá correspondendo. Meu amigo, tem que treinar, não tem que... Sinto muito, a folga foi combinada, mas foi retirada. Porque é muita moleza. Essa da folga é só uma das molezas que os jogadores do Cruzeiro vêm tendo e que vem refletindo em campo, viu, Tiagão? Nath Fiuza, a turma tem que também ser cobrada. Aquela imagem do Pedro Lourenço, poxa vida, Pedrinho faz tudo pelos caras, tudo pelo Cruzeiro, e aquela imagem foi muito emblemática, né? Ali ao final do jogo, mostrando, né, ali a torcida, as lágrimas e dizendo, vocês não estão ouvindo, cara? A torcida tá dizendo aí, time pipoqueiro, tem que ter raça pra jogar no Cruzeiro. E esse Lesco, eu acho, tô com o Ale, viu? Eu acho que é hora de alguém dar um murro na mesa ali e acordar essa turma. O Campeonato Mineiro foi legal, foi importante, mas já ficou pra trás. Situação do Cruzeiro no Brasileiro é dramática. Vem aí Copa do Brasil e já Libertadores também, num grupo duro, viu, Nath? E a temporada do Cruzeiro já está muito comprometida, né? A gente até comentava ontem, como que vai focar nas Copas, agora sendo o último colocado no Brasileirão, a expectativa que foi gerada em cima desse retorno do Cruzeiro a Libertadores, e agora o time prestes a estrear com esse desempenho tão ruim. O Arthur Jorge vai encontrar um time totalmente desfigurado, tem que melhorar o Cruzeiro em todos os aspectos, físico, o aspecto tático dentro do campo, o time tem muita dificuldade para criar boas jogadas, para se defender, o aspecto emocional, sim, porque a falta dos resultados gera também desconfiança dentro do campo, o jogador fica mais inseguro para executar ali as suas funções, mas também me causou estranheza essa folga de 2 dias. Eu acho que assim, a gente tem as coisas boas quando a gente tá fazendo por merecer, né? Tava combinado antes, mas meus amigos, vocês não ganharam nenhum no Campeonato Brasileiro em 8 jogos, então infelizmente agora a punição é perder a folga para treinar. E um dia, às vezes fala assim, mas é um dia a mais, um dia a menos, mas num trabalho novo, como é o do Arthur Jorge, faz diferença, né? Mas não adianta a gente ficar aqui também lamentando isso, porque a folga tá dada, os jogadores só voltam amanhã, tentar aproveitar, otimizar ao máximo o trabalho, esse tempo aí com o Arthur Jorge, que eu acho que vai tentar recuperar no Cruzeiro um futebol mais simples, mais objetivo, mas acho sim que tá na hora de todo mundo dar uma resposta, sabe? Poxa, peraí, menos conversinha, menos oba-oba e mais trabalho dentro do campo, é isso que traz a torcida pro lado. As lágrimas do Pedrinho, como você falava, muito emblemáticas, porque é um cara que ele não trata o Cruzeiro só como um produto, né? O Cruzeiro é parte importantíssima da vida dele, talvez seja o que ele mais se dedica hoje em dia. Ele tem feito a parte dele com investimento, com estrutura, né? Melhorando a Toca da Raposa para os atletas, é só voo fretado, investindo em treinadores. Poxa, você acha que o Tite foi barato? Você acha que o Arthur Jorge agora é barato? Não, muito pelo contrário. Agora, técnico não faz milagres. Precisa também da resposta do elenco. É isso, tá na hora, né, Cruzeiro? Acorda, Cruzeiro, acorda. Ô, Pansieri, cadê o Caio Jorge? O que é que o Caio Jorge tem de fato desde o clássico que o garoto sumiu, Pansi? Exatamente, essa é a pergunta que todo torcedor do Cruzeiro faz. Inclusive, Thiago, quando não tem uma resposta, né, o torcedor fica preocupado, né, porque ele tinha esse problema no pé direito. Mas será que tem alguma questão relacionada à proposta? Ele tá deixando o Cruzeiro porque tá indo pro Flamengo? Porque tem outro time querendo o Caio Jorge? Nada disso, gente, isso aí é conversa fiada, isso aí não é, né, isso aí não tá acontecendo, isso aí é conversa de rede social, né? O que acontece é que o Caio Jorge tá atuando com incômodo no pubis desde o início do ano
E ele vai fazendo tratamento constante para conseguir jogar. Essa é uma realidade. O Cruzeiro confirma que o Caio Jorge segue uma rotina de cuidados do Pubis durante a temporada, então ele vem cuidando do Pubis durante a temporada, mas o que vetou o artilheiro, né, o que vetou o Caio Jorge nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, foi o trauma no dedo do pé direito. Inclusive, ficou de fora também da partida passada do Cruzeiro. Não esteve em campo nesse 0-0 com o Santos. A expectativa é que o Caio Jorge treine amanhã aqui na Toca da Raposa, vinha fazendo um trabalho físico, mas é isso, Thiago, aproveitou também por conta desse problema no pé direito para cuidar do pubis, que vinha sendo um problema. Ele já tinha relatado ali na zona mista do Mineirão, né, que não estava 100% fisicamente, que não estava no melhor do condicionamento dele se comparado com o ano passado. Então, além do problema no pé direito que ele teve ali no clássico com o Atlético, por isso não jogou mais, ele seguiu também uma rotina de tratamento do pubis para que possa atuar com mais conforto, com mais tranquilidade. Thiagão, pubis não é fácil, lesão no pubis não é fácil, tomara que não seja algo crônico, né, Ale? Que aí pode se arrastar, seja algo pontual que ele consiga voltar o quanto antes. Mas não tá parecendo, né? Porque, pelo que ele mesmo falou, né? Parecia uma coisa simples e que tá se arrastando aí agora com essa data FIFA. Se ele não voltar depois desse período, aí realmente... E eu não tenho essa informação, porque ninguém tem, né? Mas eu acho que é mais um caso de muitos jogos logo no início da temporada. Sobrecarregar o garoto. Campeonato estadual, campeonato brasileiro, esse calendário que muita gente ainda tá tentando entender, né? Porque começou a temporada logo no início do ano, o campeonato brasileiro ainda em janeiro, e você não pode poupar no campeonato brasileiro, mas também o campeonato estadual é muito importante, e nessa você vai esticando a corda até estourar, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.